Está no ar mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre as políticas habitacionais do município. Conforme o último levantamento do Departamento Municipal de Habitação, há um déficit habitacional na cidade de cerca de 40 mil unidades residenciais. Mas como será que é feito o trabalho para suprir essa necessidade? E quais os debates na Prefeitura e na Câmara de Vereadores sobre esse assunto? É o que você vai ver a partir de agora. Fique conosco! O Departamento Municipal de Habitação é o órgão da Prefeitura responsável por todas as políticas de moradia na cidade. O público-alvo dos trabalhos do DEMAB são pessoas em situação de extrema necessidade, o que envolve ocupações, áreas de risco e projetos habitacionais. Aqui a gente trabalha com interesse social, né? Habitação de interesse social. Então, nós temos o OP, né, onde as pessoas demandam via OP, as comunidades, separadas por regiões, né, do orçamento participativo. E a outra é pelo cadastro que nós temos, que foi feito em 2009, que as pessoas se inscreveram. Então, são essas duas demandas que a gente tem e trabalha. Grande parte das políticas habitacionais desenvolvidas pelo departamento tem como objetivo a regularização fundiária de comunidades. Na Câmara, os debates são abordados na Comissão de Transportes e Habitação. O vereador engenheiro Comaceto é membro da comissão desde o início da atual legislatura e acompanhou de perto alguns temas. Nós realizamos entre 2015 e agora 2016 mais de 40 audiências públicas lá na Comissão de Transporte, Urbanismo e Habitação. E essas audiências são todas elas para resolver problemas. E dentro dos problemas, a Prefeitura acaba constituindo acordos de gestão, acordo para resolver o problema, acordos assumidos pelo DEMAB, acordos assumidos pela Procuradoria-Geral do município, acordos assumidos pelo gabinete do prefeito e do vice-prefeito, e esses acordos acabam também não sendo cumpridos. E as pessoas acabam retornando em novas agendas. Então isso gera um trabalho dos vereadores de apagar incêndio e o incêndio continuar queimando. Neste ano, a presidência da comissão é do vereador Elisandro Sabino. Conforme o parlamentar, as demandas habitacionais vêm acompanhadas da necessidade de implantação de outros serviços públicos de infraestrutura. Uma forma de dignidade, prestar a dignidade a alguém é lhe conceder um lugar onde morar. E mais do que isso, um endereço com nome, com CEP, onde a pessoa possa ter acesso aos mais diversos serviços públicos que a administração pode oferecer, tais como água, luz, e muitas vezes por ser uma comunidade oriunda de uma ocupação, os serviços essenciais eles não são prestados a essa comunidade. E isso é uma das pautas muito frequentes na CUTAB. As comunidades, através das suas lideranças, vêm e muitas vezes nós somos surpreendidos porque pensamos, recentemente aconteceu um fato assim, pensamos que a pauta era efetivamente sobre a regularização fundiária e não. A pauta não era a regularização fundiária, a pauta não era a regularização da área, era realmente os serviços públicos essenciais que não chegavam lá na comunidade. Os projetos de moradia desenvolvidos com recursos próprios da Prefeitura têm como objetivo atender principalmente às demandas do orçamento participativo, retirar comunidades de áreas de risco e remover famílias no caso de necessidade de grandes obras públicas. De 2013 para cá, a Prefeitura entregou 240 unidades habitacionais construídas com orçamento próprio. O processo habitacional é um processo muito longo, né? Ele começa em aquisição de áreas públicas. Elas têm que ser áreas públicas, né? Então tu tem que adquirir área. Para viabilizar um empreendimento, a gente sabe que as áreas são muito caras em Porto Alegre. Então, como as pessoas não têm condições, obviamente, de pagar prestações altas, tu tem que fazer dentro do que tu pode, né? Pensa bem, vai adquirir a área, tu demora lá 6 meses. Aí depois vai fazer a licitação, que demora mais 3 meses, mais ou menos.
Aí depois tem que desenvolver os projetos e aprovar em torno de 1 ano, né? Aí vai licitar a obra mais uns 3 anos, mais uns 3 meses. Aí vai fazer a obra, dependendo do tamanho da obra, no mínimo 1 ano, 2. Então, não é uma coisa que tu consiga fazer rápido, é uma coisa que tem um tempo, né, de espera. O residencial Farroupilha é o conjunto habitacional mais recente entregue pela Prefeitura há cerca de 20 dias. 109 famílias foram beneficiadas com as casas e todas precisaram ser reassentadas, porque viviam em uma área de risco próximo ao Parque Farroupilha, no bairro Sarandi, onde sofriam com constantes alagamentos. As negociações para a vinda desse lugar começaram em 2008 e a previsão era de que as casas fossem entregues em 2010. Mas houve um atraso de 6 anos. Sebastião é um dos líderes comunitários que mais se envolveu nas negociações com a prefeitura para o deslocamento das famílias. O reassentamento da comunidade vai possibilitar a continuação das obras de macrodrenagem na Vila Asa Branca. O projeto da prefeitura ou do governo federal, não sei, na época, era para 33 famílias serem retiradas ali para a implantação das casas de bombas, né? E fazer um dique ali para que não mais tivesse tanta água, tanta enchente aqui para o Sarandi, para Cis Brasil ali. E então, no momento em que nós verificamos que ao nós sairmos dali e o pessoal lá de baixo ia ter muitos problemas, nós lutamos por todos. No princípio foi nós moradores, sim, que lutamos para que os outros moradores saíssem também. Como é que era morar lá? Era bem complicado, porque a gente pegou uma enchente que perdemos tudo dentro de casa, né? As crianças ficaram bem apavoradas. Eu tenho um gurizinho de 6 anos, ele achava que era praia, né, de tanta água que tinha, então foi bem complicado, assim, mas agora aqui tá bem melhor, né? Como é que era a casa antes da senhora? Um dia acordou no meio da água? Sim, tá boiando, a dona Lourdes me chamou, a dona Lourdes que mora o seu Ronaldo aqui, lá embaixo, ela mandou a filha dela me chamar, e como eu acordei 2 horas da manhã, tá boiando, sai daí, Vera, sai, eu não me acredito, e o banheiro ficou tudo virado, casa virada, goteira. Enfrentou muitas vezes essa situação? Até conseguiu aluguel social. Depois sim, né? Aluguel social não chovia, não. Já era mais, só que não é da gente. A gente quer uma coisa sem da gente. Moro ali já há 22 anos, aproximadamente. No princípio era bom, porque a casa nossa, quando é nossa, é bom. Então a gente morava ali, eu estava contente, mas em função de muitas obras, terminou as enchentes sendo mais comuns. Qualquer chuva alagava, enchia tudo ali, né? E aí esse projeto veio com uma grande melhoria. E o projeto a negociação nossa era a seguinte, era que em 2008 foi fechada a negociação e em maio de 2010 era para ter sido entregue as casinhas. E percorreu até agora, esse ano de 2016, com algumas frustrações, muitas lutas, porque o pessoal aqui da Asa Branca nos pressionou bastante na época lá do pessoal da Farroupilha. Nós fomos até coagidos em algum momento, porque eles queriam que a gente saísse, a pressão foi muito grande e eu creio que até de alguma forma de alguns líderes dos departamentos aí do governo, e a pressão foi muito grande. E nós, enquanto nós não tivéssemos negociado conforme a gente achava que era mais justo, a gente não cedeu. Cerca de 6 milhões de reais foram investidos na construção das unidades habitacionais. Mais tranquilo, né? A qualidade de vida é melhor, tanto para nós quanto para as crianças, porque lá era bem perigoso, tem um valão, a gente tinha um valão que era bem perigoso por causa das crianças, mas agora estamos gostando, assim, bastante. Hoje é melhor do que o aluguel social? Só uma benção, uma benção. Eu sonho, eu peço mentira. Eu tenho que acordar, acordo mentira, não é mentira, é verdade. E como é que vai ser para manter essa casa agora? Sempre caprichosa. Brilha minha casa de boneco, o Demar entrou aqui dentro, se apavorou. Diz que é brilhando sua casa, sempre eu brinco. Tem alguma coisa que vocês acham que falte ou que a prefeitura ainda vai fazer? Tem sim, em função do tempo que nós estamos aqui, que é curto ainda, não nos organizamos ainda para ver algumas melhorias, como um outro acesso, sim, uma outra rua,
como a rua é muito longa, um acesso só ele é complicado, é prejudicial em alguns moradores. Então nós vamos lutar, vamos reunir, vamos conversar com o pessoal para a gente tentar conseguir um outro acesso, né? E o ônibus também, já conversei com a Norma, que é a líder ali, nós vamos lutar também para ver se o ônibus possa vir um pouco mais perto aqui, ou quem sabe circular aqui. A prefeitura ficou de fazer uma outra saída para ter acesso aos mercados e tudo mais, não fez. Bom, as pessoas têm que caminhar todos numa ponta e retornar. Então isso são pequenos problemas estruturais. A comunidade já nos trouxe aqui que tem 4 casas destinadas a pessoas com deficiência, cadeirantes e outros, enquanto que tem pessoas com deficiência, aí nós pedimos que a prefeitura verifique isto, que ficaram fora dessas unidades habitacionais. Então esses ajustes finos têm que ser feitos para que um empreendimento como este, que é bem-vindo, mas são 109 casas, e nós temos o déficit de 70 mil unidades habitacionais em Porto Alegre. Então o problema é muito maior do que as soluções pontuais apresentadas pelo Poder Público Municipal. Mas o principal mecanismo de controle das necessidades habitacionais do município surgiu em 2009, quando o governo federal implantou o programa Minha Casa Minha Vida. A política habitacional é desenvolvida para comunidades de 3 faixas de renda, que vão de 0 a 10 salários mínimos e permite subsídios e vantagens no parcelamento de imóveis novos ou na planta. Porto Alegre tem cerca de 40 mil inscritos no programa. O programa Minha Casa Minha Vida, né, quando veio, foi muito bom, porque a gente conseguiu viabilizar, né, e atender uma demanda, né, uma demanda reprimida há vários anos, né. Ainda tem bastante, claro, né, a demanda ela cresce, mas foi possível atender bastante. A gente já atendeu pelo programa Minha Casa Minha Vida, até agora, umas 2.200 famílias, né? E pretendemos atender até o final do ano mais 2.200 e poucas famílias, com a entrega de alguns empreendimentos, né? Inclusive, a semana que vem já vai ser entregue a quadraria do Porto Novo, começa a ser entregue para as famílias, né? O próximo é o Residencial Camaquã, que vai ser entregue. Depois disso, a gente vai ter o São Guilherme e o Belize, também Residencial Belize, que também vão ser entregues até o final do ano. Eu posso falar com muita propriedade, porque eu estou no governo não apenas nessa legislatura, mas desde a legislatura anterior. E na legislatura anterior, eu era o coordenador jurídico do DEMAB, do Departamento Municipal de Habitação. O DEMAB é justamente o departamento que cuida de todas as questões das inscrições do programa Minha Casa Minha Vida. E, num tempo já distante, 2008, foi quando abriram as inscrições Minha Casa Minha Vida. Naquela época havia um mapeamento de que havia uma necessidade, um déficit de 14 mil pessoas, algo em torno de 14 mil pessoas que que necessitavam efetivamente de uma unidade habitacional. Isso fora levantado segundo o censo do IBGE e outras informações. Porém, quando abriram as inscrições, foram mais de 60 mil inscritos naquela época, em 2008. Ou seja, muito mais além daquilo que havia sido previsto inicialmente, conforme os paradigmas do censo. Nós temos, com muita precisão, a noção de que muitas pessoas que se inscreveram não necessitavam de moradia. Na verdade, foram no calor das inscrições, das filas quilométricas que se fizeram na frente do DEMAB. Então, foi-se fazendo uma peneira, foi-se estabelecendo critérios. Havia o critério de 0 a 3 salários mínimos, mãe, chefe de família, enfim, pessoas com portadores de deficiência física. Para o vereador engenheiro Comaceto, a gestão da prefeitura sob o programa é falha. Trato a pessoas que não têm onde morar, ela não está na agenda prioritária da prefeitura. E a prefeitura de Porto Alegre perdeu uma grande oportunidade com o Minha Casa Minha Vida, que ofereceu até este momento muito recurso para o Minha Casa Minha Vida. No período que teve o programa de 2009 a 2016, portanto nós temos 7, 8 anos, Porto Alegre entregou no Minha Casa Minha Vida em torno de
3.000 unidades habitacionais. Esses dados de 2013 até hoje, que são 3 anos, em torno de 240 a 250 habitações. Isso é muito pouco, muito aquém da demanda diária. Porto Alegre, ele vem numa agenda decadente no tema da habitação de interesse social. A própria Prefeitura e o próprio DEMAB apresenta para nós que tem um conjunto de projetos, é verdade, mas a própria Prefeitura não consegue aprovar os seus projetos na estrutura interna da Prefeitura. E isso é problema, primeiro, de um equívoco político da atual gestão de não priorizar a habitação de interesse social, e o segundo, um problema de gestão interna que não resolve. Nós aprovamos todas as leis necessárias para que a Prefeitura tenha agilidade. Nós aprovamos a adequação à lei municipal ao Minha Casa Minha Vida, que é a lei nacional. Esta lei, nós aprovamos a reestruturação da Prefeitura, criando o Inova Poa, onde tem uma comissão especial que se chama CADAP, que em 90 dias, tendo todos os projetos, deveria aprovar um projeto de habitação de interesse social, e isso acaba levando 2 anos, 3 anos, 4 anos para poder aprovar todo um projeto como esse. E a própria Prefeitura não consegue gerenciar os seus próprios projetos com agilidade. Os projetos, eles não são aprovados dentro do departamento no DEMAB, tá? Eles são aprovados numa comissão, que é a CETARF, que é ligada ao Edifica Poa. É uma comissão formada por representantes das diversas secretarias, né, que têm envolvimento na aprovação de projeto. Então, os projetos são encaminhados para essa comissão, onde é avaliado, né, e é aprovado. Quanto à diferença entre os municípios e Porto Alegre, é uma coisa que tem que ser avaliada. É difícil de eu dizer agora aqui por que lá é aprovado mais rápido ou por que não. Talvez porque o número de projetos que se entre nas comissões, por ser um município menor, é menor. Aqui em Porto Alegre, tu tem muito mais projetos, né? Então tu tem um número de projetos que tem que ser levado em consideração. Então isso demora mais, obviamente, né? Pela quantidade de projetos que se entra para aprovação. Também tem a parte da legislação, eu não sei como é que é a flexibilização lá e aqui, né? Então tem tudo isso que tem que ser avaliado. Então não dá para dizer, é aprovado mais rápido lá, aqui demora mais. Não, depende. Tem todo um contexto que tem que ser analisado para dizer se realmente o que é mais rápido. Aí vem a implementação do programa em si. O local, a regularização da área, a edificação verticalizada. E aí vem um grande problema, que são as licitações. As empreiteiras, as empresas para a construção das unidades habitacionais. Muitas situações que acabaram gerando muitos problemas, empresas que abandonaram a obra, abre-se uma nova licitação, a licitação da deserta. Isso tudo vai trazendo uma série de implicativos, aditamentos contratuais. Nós tivemos uma época aquela dificuldade da questão das areias, que não tinha areia para a construção. Então, uma série de reflexos. Hoje nós temos o reflexo do cenário que nós estamos vendo da crise nacional. Então, falar que se fez muito pouco e não se aproveitou a oportunidade é fácil. O problema é quem está no fronte da administração, gerindo os recursos e muitas vezes lidando com todo o problema que se impõe a 8666, que é a lei de licitações, que tem uma série de critérios a estabelecer que, se o gestor não seguir, ele responde conforme os parâmetros da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós temos também que ter a empatia e nos colocar no lado ou no lugar do outro para poder entender a complexidade. Porto Alegre entregou mais de 3.000 unidades, é pouco. É claro que é pouco, mas dentro de um contexto das dificuldades é por isso que se fez e que chegou-se a este numerário. Muito melhor se fosse mais, mas os implicativos legais foram, na minha avaliação, o que mais dificultou as conquistas, em que pese grandes avanços. O residencial Bento Gonçalves é um dos empreendimentos entregues pela Prefeitura destinado a famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Dona Marília é uma das pessoas que hoje tem a alegria de morar em uma casa própria. Antiga moradora da Vila Maria da Conceição, ela explica que a comunidade se organizou para demandar moradias pelo orçamento participativo.
A gente começou morando nas vilas, na São José, na Vila Vargas, na Conceição, no Campo da Tuca, na Agronomia, na ACEF, São Judas, a demandar melhorias para a região. Nós começamos demandando pavimentação, creches, demandando escolas e tal. Depois nós nos demos conta que nós não tínhamos casa, que a gente morava em área verde, ou morava em aluguel, ou morava de favor. Então nós estávamos fazendo benfeitorias para a região sem ter a garantia de ficarmos nela. Então a gente começou a lutar por habitação, porque se tu olhar as demandas do orçamento participativo desde que iniciou, aqui nós pedimos pavimentação, saúde, escola, nós não pedimos moradia. A gente não tinha no nosso imaginário que poderíamos um dia ter a nossa casa própria. Nós descobrimos que se nós conseguirmos uma área, nós poderíamos ter a casa própria com título de propriedade, que é maravilhoso, e nos organizamos. Só que a gente fez um seminário. Nessa época, eu era presidente da Associação de Moradores Unidos da Paulina, que é na Paulina Zurenha, na Maria da Conceição. E fizemos um seminário, a Unidos da Paulina fez um seminário, brigamos no bom sentido, por exemplo, com a Anrigues, né? Nós queríamos fazer num lugar bonito, digno, para atrair as autoridades, para não dizer, nós não vamos lá na vila, nós não vamos fazer reunião, correr risco e tal. Então a gente conseguiu que a Anrigues nos cedesse, convencendo ela que ela mora no Partenon, que ela tem filantropia no Partenon, e fizemos um belo seminário, que se chamou Do Morro para o Asfalto, né? Que a gente queria descer e morar, não descer só para sambar, não descer para assaltar, mas descer para morar, né? Foi essa a nossa vontade. Quem mora no residencial Bento Gonçalves paga parcelas mensais entre R$ 25 e R$ 40. Os imóveis têm 43 metros quadrados, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. É imensurável a alegria das pessoas e o crescimento. Tu vai ver assim, tem carros aqui, mas tem parentes também que vieram morar com as pessoas aqui. Mas tem pessoas que melhoraram de vida, deixaram de pagar R$ 800 de aluguel. Elas vão no supermercado comprar o que está em promoção a pé e vem com a sacolinha do supermercado. Isso é a coisa mais linda do mundo. Então eu sou uma mulher realizada, realizando sonhos. Dia 29 de junho, a Câmara Municipal novamente foi palco de debate sobre o déficit habitacional. Diversos líderes comunitários vieram ao Legislativo defender a manutenção do programa Minha Casa Minha Vida. A preocupação das comunidades é relativa ao anúncio feito pelo presidente em exercício Michel Temer sobre a suspensão da terceira fase do programa, que previa a entrega de 2 milhões de unidades habitacionais até 2018. A diretora do DEMAB garantiu que as residências previstas para serem entregues no programa neste ano estão garantidas. Eu fui a Brasília semana passada, conversei com a Secretária Nacional de Habitação e ela me apontou que ele está suspenso momentaneamente, mas eles não pretendem suspender de vez, tá? Eles acham que para o próximo semestre do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, ele vai ser relançado. Mas ela disse que, de qualquer forma, tem que aguardar as condições financeiras, né, federais, né, para isso. Bom, mas, de qualquer forma, a Prefeitura está tentando outros recursos, como o Fomplata. Nós temos outras fontes de financiamento, né? Tem o BID, o BIRD, Fomplata, então tem várias outras maneiras, né? Nós estamos tentando com o Fomplata agora, né? Até já foi enviada a carta consulta para lá, mas ainda está em questões de ajuste, né? Para regularização fundiária e construção de unidades habitacionais em 3 áreas aqui em Porto Alegre. E então a prefeitura continua trabalhando nisso, né? E de outras formas, né? Tentando viabilizar. Essa demanda já chegou, provavelmente vai chegar na comissão? Ainda não chegou, não fomos demandados nesse sentido. Estamos com uma pauta uma carga de agenda bem apertada. À medida que chega as solicitações de pauta nas mais diversas áreas que atua a CUTAB, nós imediatamente agendamos e fazemos as nossas audiências. Esta pauta, eu imaginava que imediatamente após a audiência aqui iria chegar para nós, ainda não foi demandado e não foi solicitado nenhum tipo de audiência nesse sentido. À medida que for, estaremos provocando as reuniões.
Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Acompanhe as notícias e a veiculação dos programas no nosso endereço na página do Facebook. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.